Como tratar e curar tronco cerebral glioma? Um glioma do tronco cerebral é um tumor canceroso de glioma do tronco cerebral. Cerca de 75% são diagnosticados em crianças e adultos jovens com idade inferior a 20, mas tem sido conhecido por afetar os adultos mais velhos também. Gliomas do tronco cerebral começar no tecido do cérebro ou da medula espinal e tipicamente distribuídos ao longo do sistema nervoso. Fatores no tratamento de decidir. O tratamento para gliomas em crianças depende. Se o tumor é lento ou rápido crescimento, anota. Onde no cérebro o tumor está a crescer. Se é possível removê-lo. A idade da criança. O principal tratamento para a maioria dos gliomas da infância é a cirurgia para remover o máximo possível do tumor. Mas não é possível remover tumores em algumas áreas do cérebro. Por exemplo, com os tumores no tronco cerebral ou ao longo do caminho dos nervos de acuidade visual, tumores do nervo óptico. Cirurgia pode causar muito dano ao tecido cerebral normal circundante. Essas partes do cérebro são áreas delicadas, importantes e altamente especializados. Se a cirurgia for possível, tumores de baixo grau são geralmente mais fáceis de remover do que alto grau porque eles tendem a ser menos invasiva. Tumores de baixo grau não se espalhar para o tecido cerebral circundante da mesma forma que alguns tumores de alto grau fazer. Para alguns tipos de glioma, a cirurgia pode ser o único tratamento que seu filho precisa, especialmente para o cultivo de tumores lenta, baixo grau. Se o seu filho não pode ter a completa do tumor removido, o seu especialista pode sugerir a radioterapia ou quimioterapia ou possivelmente uma combinação de ambos. Especialistas cirúrgicos e médicos do seu filho irá discutir todas as opções de tratamento com você em detalhes. A radioterapia não é normalmente usado para crianças menores de 3 anos de idade, pois pode causar graves efeitos colaterais a longo prazo. Seu especialista pode considerar o tratamento de próton. Em vez de utilizar raios-x, terapia de feixe de prótons tem como objetivo feixes de prótons no cancro. Este tipo de tratamento não é apropriado para todos e tratamento de prótons de alta energia não está disponível no Reino Unido, no momento. Assim, o especialista irá considerar cada caso individualmente, e se eles sentem que é adequado, você pode ser enviado para o estrangeiro para tratamento. Você pode ler mais sobre a terapia de feixe de prótons. Sintomas do cancro do cérebro. Eles relataram cerebrais sintomas de câncer de dores de cabeça. Este foi o sintoma mais comum, com 46% dos pacientes que relataram ter dores de cabeça. Eles descreveram as dores de cabeça de muitas maneiras diferentes, sem um padrão sendo um sinal claro de câncer no cérebro. Muitos, talvez a maioria, as pessoas têm dores de cabeça em algum momento de sua vida, de modo que este não é um sinal definitivo de cânceres cerebrais. Você deve mencioná-lo aos seus médicos se as dores de cabeça são diferentes daqueles que você já tinha antes, são acompanhados por náuseas, vômitos, são agravadas pela curvando-se ou esticar quando vai ao banheiro. Cerebrais sintomas de câncer. Convulsões. Este foi o segundo sintoma mais comum relatado, com 33% dos pacientes que relatam uma convulsão antes do diagnóstico foi feito. Os ataques também podem ser causados por outras coisas, como epilepsia, febres altas, acidente vascular cerebral, trauma e outras desordens. Este é um sintoma de que nunca deve ser ignorado, qualquer que seja a causa. Em uma pessoa que nunca teve uma convulsão antes, ele geralmente indica que algo grave e você deve obter uma varredura do cérebro. Sintomas do cancro do cérebro. A apreensão é uma mudança súbita e involuntária no comportamento, controle muscular, consciência, ou sensação. Os sintomas de um ataque podem variar de perda súbita, agitação violenta e total de consciência a espasmos musculares ou ligeira agitação do membro.
população vai experimentar uma crise única em sua vida. Sintomas do cancro do cérebro: náuseas e vômitos. Tal como acontece com dores de cabeça, estes são sintomas não específicos, o que significa que a maioria das pessoas que têm náuseas e vômitos não tiveram câncer no cérebro. 22% das pessoas em nossa pesquisa informaram que tiveram náuseas e ou vômitos como um sintoma. Sintomas: náuseas e ou vômitos. Câncer cerebral é mais provável que apontam para um câncer no cérebro se for acompanhada por outros sintomas mencionados aqui. Os sintomas do cancro do cérebro: visão ou audição. Problemas: 25% relataram problemas de visão. Este é fácil. Se você notar qualquer problema com a sua audição ou visão, deve ser verificado. Eu comumente ouvir que o oftalmologista é a primeira pessoa a fazer o diagnóstico, porque quando olham nos seus olhos, às vezes eles podem ver sinais de aumento da pressão intracraniana. Este deve ser investigada. Câncer cerebral. Sintomas: problemas com fraqueza dos braços, pernas ou músculos da face e sensações estranhas em sua cabeça ou as mãos. 25% relataram fraqueza dos braços e ou das pernas. 16% relataram sentimentos estranhos na cabeça, e 9% relataram sentimentos estranhos nas mãos. Isso pode resultar em uma alteração da marcha, soltar objetos, caindo, ou uma expressão facial assimétrica. Estes também podem ser sintomas de um derrame. Início súbito destes sintomas é uma emergência. Você deve ir para a sala de emergência. Se você notar uma mudança gradual ao longo do tempo, você deve informar o seu médico. Sintomas do cancro do cérebro comportamental e problemas cognitivos. Muitas mudanças comportamentais e cognitivas relatados, tais como problemas com a memória recente, incapacidade de se concentrar ou encontrar as palavras certas, agindo fora, sem paciência ou tolerância, e perda de inibições, dizendo ou fazendo coisas que não são apropriados para a situação. Sintomas do cancro do cérebro. Se você acha que algo está errado, ir ver o seu médico. Explique que você está preocupado, é um câncer no cérebro. Tenha em mente que os cancros cerebrais são relativamente raros em comparação com a maioria das outras doenças, de modo que o médico de cuidados primários não geralmente vai estar pensando que é um câncer no cérebro. Eles primeiro pensarem em causas mais comuns dos sintomas. 64% do tempo, o médico pensou que não era um câncer no cérebro quando os entrevistados foram primeiro para o médico. Mais de metade das pessoas relataram que tinham os sintomas por mais de um mês antes do diagnóstico correto de câncer no cérebro foi feita. Com os cancros cerebrais malignos, um atraso de um mês no início do tratamento pode fazer um grande impacto sobre o resultado. Causa. A causa ainda é desconhecida. Os pesquisadores não encontraram nenhuma ligação genética direta. Crianças irradiados para tinea capitis foram encontrados para ter um risco aumentado para outros tumores do sistema nervoso central, tais como meningiomas, gliomas, e tumores da bainha dos nervos, mas não necessariamente tumores do tronco cerebral. Sinais e sintomas. Os sintomas mais comuns incluem, mas não estão necessariamente limitados a falta de controle facial, pálpebras caídas, visão dupla, dor de cabeça ou dor de cabeça que fica melhor depois de vomitar, náusea e vômito, fraqueza e fadiga, convulsões, problemas de equilíbrio. Os sintomas podem se desenvolver lentamente e sutilmente e pode passar despercebida durante meses. Em outros casos, os sintomas podem surgir repentinamente. Um início súbito de sintomas tende a ocorrer com mais rápido crescimento. Tumores de alto grau. Diagnóstico. Neuroimagem, como a ressonância magnética, é a principal ferramenta de diagnóstico para gliomas do tronco cerebral. Em casos muito raros, a cirurgia e biópsia são executadas.
Tratamento. Diferentemente da maioria dos tumores cerebrais, glioma do tronco cerebral não é muitas vezes tratada com neurocirurgia devido a complicações em partes vitais do cérebro. Mais frequentemente, é tratada com quimioterapia e ou radioterapia, embora o uso passado de radioterapia produziu resultados mistos. Há vários novos ensaios clínicos em processo. Um tal ensaio é de células dendríticas imunoterapia que utiliza células de tumor do paciente e as células brancas do sangue para produzir uma quimioterapia que ataca diretamente o tumor. No entanto, estes tratamentos produzem efeitos colaterais, na maioria das vezes, incluindo náuseas, o colapso do sistema imunológico e fadiga. Queda de cabelo pode ocorrer a partir de quimioterapia e radiação, mas geralmente cresce de volta após a quimioterapia tenha cessado. Os esteroides tais como Decadron pode ser necessário para tratar edema no cérebro. Decadron pode levar ao ganho de peso e infecção. Os pacientes também podem sofrer convulsões, que precisam ser tratados para evitar complicações. Para alguns pacientes existe a possibilidade de uma quebra neurológica para baixo, o que pode incluir, mas não está limitado a, confusão e perda de memória. A utilização de topotecano foi investigada,